Pois é, bom, eu peço desculpas aí aos ouvintes pela voz anasalada. Não é sarampo, mas é um resfriado bem forte. Ainda bem. Aliás, Agora melhoras. tá, olha. Daqui a pouco... Uruca, hein, rapaz? Melhoras aí ao Fefito, né? Bom, eu queria só retomar o tweet do Glenn, porque é muito simbólico, né? Não é interessante que a PF tenha supostamente encontrado um grupo do que Moro alegou serem hackers altamente sofisticados tão rapidamente, mas ninguém consegue encontrar o Queiroz? Então, sobre essa manifestação do ativista Lula Livre Glenn Greenwald, tenho duas observações. Primeira, a Polícia Federal encontrou esses suspeitos de fato, né? O advérbio supostamente, ele se aplica à veracidade duvidosa dos conteúdos publicados pelo Intercept, né? Que já cometeu aqueles erros grosseiros que a gente comentou, né? De transcrição, de edição e até mesmo de atribuição de autoria e datação. E isso tudo sem submeter o arquivo original à perícia. Portanto, algumas dessas supostas mensagens podem muito bem ser a fraude da fraude. Nesse caso, a PF não encontrou, a Polícia Federal, ela não encontrou um grupo hacker, ela encontrou uma quadrilha. Falar em grupo hacker já é o Glenn simpatizando com as suas fontes, né? Porque, inclusive, a gente formulou essa hipótese ao ouvinte, né? No artigo 228 do Código Penal, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E essa possível, essa provável quadrilha, ela não foi encontrada tão rapidamente assim. Não parece, porque, né, passa voando, mas a Vaza Jato, pelo que eu vi aqui, está para completar 2 meses, né, de altas expectativas e resultados frustrantes, claro, frustrantes para quem quer livrar a cara dos corruptos condenados pela Lava Jato, baseados numa interpretação dúbia, duvidosa, questionável da lei processual. Aí a segunda observação, que é sobre o Queiroz. O Glenn deve estar muito, muito preocupado e ocupado caçando pelo em ovo naquela montanha de dados roubados, né? Que sabe-se lá como, seja de mão beijada ou de mão molhada, foram parar nas mãos dele, porque pelo que eu saiba, o Queiroz não tá foragido. O Queiroz está livre, e isso é bem pior, né? Ele pode ser encontrado onde? Amparado aí em décadas e décadas de legislação garantista patrocinada pela esquerda. Ele se esconde atrás de uma lei processual penal que ignora o interesse público da busca pela verdade e enxerga a justiça sempre da ótica mais benéfica ao criminoso suspeito. Ele está sendo favorecido por decisões judiciais que beneficiam as elites políticas e econômicas da cleptocracia, que foi aprimorada, né, pelo lulopetismo. Então, onde que está o Queiroz? O Queiroz está abrigado pela lei, a lei que vocês defendem, né? Aliás, com certeza esse é o caso do Glenn Greenwald, porque olha só, aqui eu não estou nem falando do conflito ético de ser conivente com o hackeamento criminoso, né, com a violação da Constituição e, portanto, o desrespeito, né, ao direito fundamental da privacidade. A gente já falou muito aqui, mas quando a gente fala do Glenn, a gente está discutindo aí o caráter de um cara que já defendeu voluntariamente um líder neonazista. Então é de se esperar dele uma moralidade bem elástica. Agora, o Glenn Greenwald, ele é diretamente beneficiado pela liminar do Dias Toffoli sobre o caso Queiroz Flávio Bolsonaro, que suspendeu as investigações provocadas legalmente pelo COAF, né? Antes disso, o partido Rede Sustentabilidade já havia acionado o STF para blindar o Glenn contra, abre aspas, qualquer procedimento de investigação, ou seja, uma licença para cometer crime, né? Parece que a estratégia vencedora foi usar o presidente do Supremo Tribunal Federal, na qualidade excepcional de plantonista, para frear qualquer inquérito de qualquer suspeito apontado via COAF. Esse é um absurdo jurídico que a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, no embargo de declaração de ontem, qualificou como ultrapetita, ou seja, além do pedido, extrapolando o que a ação estava falando. Ou seja, a decisão do Dias Toffoli, ela amplia os efeitos de uma decisão liminar para muito além do que foi colocado na ação em si do Flávio Bolsonaro. Só que esse país, ele não é para amadores, né, Edgar? A decisão, ela também pode beneficiar, adivinha quem? As esposas do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes, que estão às voltas com a Receita Federal. Então, é importante o ouvinte atinar para isso. Estão todos de mãos dadas, Toffoli, Gilmar, Flávio Bolsonaro, Glenn Greenwald e o Queiroz. Adivinha onde está o Queiroz? O Queiroz está blindando Glenn Greenwald.